Então, o nariz aqui, eu começo de novo pela lateral. E aqui a raiz do nariz. Pego aqui na linha dos olhos. Nessa medida aqui, ó, eu vejo qual que é o comprimento, na verdade, do meu nariz. E aí eu vou desbastando ele. Para que essa parte, né, do nariz faça mais sentido, eu preciso colocar a bochecha, né, a maçã do rosto. Então, eu venho aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó, bem abaixo do olho. Indo em direção aqui ao nariz. Vou puxando ela aqui pra baixo. Então, eu coloquei aqui, fiz um enxerto aqui, né, da maçã do rosto, aproveitei e já arrumei toda a... Alinhei aqui toda a medida da minha... do meu nariz. Deixei ele, comecei a olhar aqui todos os ângulos e alinhei todo o meu rosto, na verdade, né, aproveitei que eu já tava alisando a massa até aqui no olho. Acabou que sumiu a estrutura que a gente fez anteriormente, mas não tem problema. Olho todos os ângulos para ver se ele tá igualzinho, né? Tá alinhadinho. Então aqui, ó, eu tenho que ter certeza que o meu, até a parte da base aqui do meu nariz tem que estar alinhada aqui com a superfície do rosto. Eles têm que estar saindo do mesmo ponto aqui, ó. Não pode estar torto, um lado mais para dentro, outro para fora. Então presta atenção nisso também. Primeira coisa que eu vou fazer, vou marcar melhor, é passar o boleador aqui, ó, e marcar o côncavo aqui do olho. Né? Apesar de a gente estar falando de nariz, essa parte já ajuda também, inclusive, a gente achar o limite aqui do nosso nariz. Então, eu marco, faço essa marcação, porque ele já me ajuda aqui na lateral desse nariz. E ela tem o nariz bem arrebitadinho, ó. Você pode ver, dá uma olhadinha nessas fotos. Essa aqui tem lá na sua pasta, vê ela. Essa aqui ela tá meio borradinha, mas você pode dar uma olhadinha nela. Aí, quando eu delimitei aqui
a lateral do meu nariz, alisei, tá tudo bonitinho, eu posso começar a marcar a minha narina. Eu uso essa ferramenta aqui, e aí eu entro com ela aqui, ó. Vejo na altura certinha dela. Só dou umas marquinhas, não forço muito não. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, então, mas eu tenho certeza que tem que estar no mesmo alinhamento aqui com a base do rosto. Só dou uma marcadinha também. Tá bem alinhadinho. E eu dou uma pressionadinha aqui, ó. Do outro lado também. Eu meio que tiro a massa um pouquinho aqui, empurro um pouquinho a massa pra lá. E aí, isso já, achando aqui a narina, já ajuda também a gente a dar o formato aqui da base do nariz melhor. O que eu faço? Eu dou o efeito do narizinho arrebitadinho aqui, ó. Eu venho com meu boleador aqui, ó. Já faço essa marcação aqui, ó, essa depressãozinha. Então, se você vê imagens aí do perfil da nossa personagem, você vai ver como é bem marcadinho aqui essa parte do nariz. Então, eu arredondo, aproveito para arredondar também aqui o meu osso nasal aqui. E eu vou abrir a narina agora. Então, para marcar a narina, a primeira coisa eu pego essa minha ferramenta aqui. E dou duas marquinhas aqui, ó. Vejo se o alinhamento tá certinho. E aí eu venho aqui com o meu boleador. Levemente vou abrindo aqui. Empurrando aqui pro meio. Aí eu vou ajeitando aqui. Eu sinto que eu preciso colocar um pouquinho mais de massa aqui, porque ela tá com o nariz meio estranho. Parece o nariz do Michael Jackson, assim, se eu vejo principalmente de lado. Tem um ângulo que tá meio estranho, então eu vou acrescentar aqui um pouquinho de massa aqui bem na pontinha do nariz. Fazer essa voltinha aqui pra baixo. Ó, dou uma encapadinha aqui. Porque ela tem a pontinha do nariz bem arredondadinha e arrebitada. Então eu faço um pouquinho, coloco um pouquinho de massa pra fazer esse arredondadinho aqui. E vem aqui pra baixo, né, ó. Vou delicadamente mesclando esse pedacinho aqui que eu coloquei.
E aqui eu defino um pouquinho mais, né, a asa do nariz aqui, já que eu já encontrei aqui o meu formato certinho. Toma cuidado para não marcar muito, deixar as marquinhas bem suaves. Então, aqui meu nariz tá quase finalizado, eu só mesmo olho ele em todos os lados, né, as direções, vou finalizando aqui. E aqui por último eu faço a medida aqui, né, que a gente tem do nariz para conferir. Eu coloco aqui só um pouquinho para poder bater a minha medida aí. Aí você vê aí no seu se a sua medida tá batendo, você precisa colocar mais alguma coisa. Vou alisando aqui bem levinho.